Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Quinta-feira de cura e de libertação, livro de Lucas, capítulo 18. Vamos falar um pouquinho sobre o poder da oração. O que é oração? E por que nós devemos orar, amados? Sem oração não tem vitória, viu, Epsio? Se não orar, não tem vitória na tua vida. Então aprenda, pega o rumo, pega o caminho da oração. Versículo 1: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, não é em vez em quando, é orar sempre e nunca desfalecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum, e havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, oh glória, para não suceder que por fim venha a me molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, queridos? Quem está precisando de justiça de Deus depressa, amados? Fala: Senhor, é comigo esta palavra. Tem milagres que são para ontem, né, queridos? Tem milagres que a gente fala: Senhor, o negócio é urgente, não dá para se esperar mais. A oração, amados, nós queremos falar com você nessa noite. Pastora, o que é oração? Segundo o dicionário, oração é diálogo entre duas pessoas. Não é monólogo. Monólogo você conversa sozinho, diálogo você conversa com alguém. Então oração, você ora e Deus responde. Você tem que esperar Ele responder, amados. É um tal de 5 minutos, ora e já levanta e vai embora. E a hora que Deus vai responder, Ele não aguarda. Ele já ora com um joelho no chão e o outro já no ponto de levantar. Nós vivemos uma vida tão corrida, né, que até para orar você ora rapidinho, já quer levantar. Aí Deus fala: bem na hora que eu ia responder, bem na hora que eu ia dar o direcionamento. Oh, meu amado, é Deus dizendo: tenha tempo comigo, passe mais tempo comigo. Ah, não sei, não entendo, pastora, essa é a voz de Deus? Muitos nem sabem, amados. Por isso que são levados por todos os ventos de doutrina, não conhecem a voz de Deus. Se eu conversar com você, ou se eu te chamar, mesmo você estando de costa, se você me ouve diariamente através das mensagens, ou você me ouve aqui na igreja, você vai detectar: quem está me chamando é a pastora Damares. Pode estar de costa, porque você conversa sempre comigo, então você sabe qual é a minha voz. É Deus dizendo: não se embarace com as vozes da terra. Ah, pastora, não sei se vou, se fico, se faço, se não faço. Eu estou ouvindo vozes, querido. A voz de Deus, ela não traz dúvida no nosso coração. Quando é Deus falando conosco, Ele sela no nosso coração, dizendo: vai, porque eu sou contigo. Vai, porque a porta já está aberta. Mas tem que nascer um relacionamento através da conversa. Quanto mais você conversa com Deus, mais íntimo de Deus você fica. Um dia meu filho estava chorando. O Nicolas tinha meses, hoje já está com 12 anos, né, amados? E eu levantei e dei mamar para ele, o bercinho dele do lado da cama. E quando eu dei mamar para ele, ele continuava chorando. E eu falei: mas meu Deus. Coloquei a minha mão no peito dele assim, né, do ladinho deitada mesmo. Coloquei a mão no peito dele, ele foi se acalmando. Ao só de sentir que eu estava do seu lado. Tem momentos que a gente só precisa sentir a mão de Deus ali conosco, né, amados?
Momentos difíceis que nós passamos na nossa vida, que tudo que a gente precisa é só sentir que Deus está conosco. E às vezes é no abraço de uma pessoa, às vezes é uma palavra que você ouve, é Deus dizendo: filha, eu estou dizendo para você que estou aqui do teu lado, aleluia. E ali ele foi acalmando, e quando ele foi acalmando, o Espírito Santo falou: vai para a sala, porque eu quero conversar com você. Ele está à procura de intimidade. E às vezes tem pessoas que falam: deu 3 horas da manhã, eu não consigo dormir mais. Bora, Espírito Santo se despertando para você orar. Tem pessoas que acordam na noite ouvindo chamar o nome. É Deus se despertando para orar. Pastora, do nada, não sei o que aconteceu, não sinto mais sono. Vai para o joelho. É Deus dizendo, como falou para mim em Salmos: eu quero revelar a minha intimidade. Mas intimidade não se revela para qualquer pessoa. Intimidade você só revela para amigo. Querido, seja amigo de Deus. Busque Deus. A oração é o diálogo entre duas pessoas. A oração tem um poder invisível capaz de solucionar qualquer problema. Não é nenhum e nem outro, é qualquer problema. A oração, ela soluciona. Aleluia. Mas esse poder invisível é desconhecido por muitos. Muitos não conhecem o poder que tem, amados. Poder que eles adquirem através da oração. E muitos não descem para a oração. Eu estava lendo lá, e Gordon Lindsay conta em seu livro, amados, A Oração que Transporta Montes. Deixa eu contar para você que um negociante armênico cristão, ele transportava mercadoria em caravanas através do deserto, lá para uma cidade armênia turca, Vivi. E diz a Bíblia que como ele foi criado num lar cristão, os pais ensinaram: todo dia levanta e faça a sua oração. Vai dormir, faz a sua oração. E diz a Bíblia que naquela travessia ele começou a orar. E no meio do deserto surgiu salteadores. Pessoas que ficavam ali na escondida para pegar a mercadoria, para roubar. E diz que por 3 dias ele foi seguido por vários salteadores. E sempre que esses salteadores iam chegar perto dele, topavam numa muralha. Ia chegar pelo outro lado, topava de novo numa muralha. Eles falavam: mas que muralha é essa? Nós sempre roubamos, nós sempre andamos aqui nesse deserto, não tem muralha aqui. Mas que muralha é essa que não deixa nós chegarmos nessa caravana? Mas diz que no 3º dia à noite, eles foram de novo, falou: hoje a gente consegue. Quando eles chegaram, a muralha estava lá, mas na muralha tinha algumas brechas. Presta atenção. Eles conseguiram adentrar por aquela brecha e foram até esse negociante armênico e falou: me conta, há 3 dias nós estamos acompanhando a sua caravana e nós não conseguimos roubar vocês. Há 3 dias nós estamos tentando, e hoje foi a única vez. Estava indo à noite e nós achamos algumas brechinhas e nós conseguimos entrar por essas brechinhas. Que muralha é essa que acompanha você, que nós não conseguimos ultrapassar essas muralhas? Aí ele falou: não sei do que se trata, mas todos os dias eu oro para Deus me acompanhar na minha ida e o Senhor me trazer de volta em segurança. Mas hoje eu estava tão cansado que eu não orei. Por isso que vocês conseguiram adentrar por essas brechas. Você está entendendo, amados? Que quando você não ora, brechas são abertas na sua vida. Então ele entendeu que as brechas que ele tinha deixado é porque ele não orou naquele dia. E quantas pessoas já perderam o contato com Deus faz tempo, amados? Só lembra do endereço dos céus quando precisam de algum milagre. Deus não é Deus só para milagre. Ele quer que você o sirva na integridade, no total e não no parcial. Então a oração, ela gera em nós um avivamento. Ela gera em nós alegria, disposição, ânimo, perseverança. É o que está dizendo esta passagem. Orar sempre e nunca desfalecer. Pastora, não tenho vontade de orar. Vai sem vontade mesmo. Eu tenho ensinado à igreja que todos os dias você coloca o relógio para despertar para trabalhar, coloca o relógio para despertar para orar, amados. Coloca o relógio para despertar para você buscar a Deus.
A oração vai gerar poder em você. A oração vai abrir portas para a tua vida. Aleluia. Devemos perseverar na oração aqui como aquela viúva. A viúva precisava de um milagre urgente. Os credores estavam na sua porta. Os credores queriam levar os seus bens, queriam levar suas coisas embora. E ela buscava o juiz e o juiz nada. E ela ia todo dia, amados. A primeira vez o juiz falou: não vou resolver. Um homem iníquo, um homem que não respeitava nem a Deus. Mas diz a Bíblia que a insistência dela, fala para você, seja persistente. Fala para você mesma, seja persistente. Aleluia. A persistência dela de todos os dias, estar na porta do juiz, batendo na porta, conforme diz Mateus 7,7: o que pede, recebe. O que bate, a porta se... E aquele que busca, encontra ou não encontra? Se você bater na porta dos céus todos os dias, uma hora ela vai abrir e o milagre vai chegar para você. Mas as pessoas desanimam muito fácil. Começa a faculdade e não termina, começa a construir a casa e não termina, começa a fazer o curso e não termina. Numa faculdade de advogados, né, onde o doutor fez, de 30 pessoas, 35 na sala, terminaram muito poucos, porque são poucos aqueles que perseveram. E você precisa ter perseverança na oração. Quando você aprender que você tem que orar todos os dias para manter a sua comunicação com o céu, você pode ter certeza que a tua oração, ela vai ser uma oração eficaz, uma oração eficiente. Você lembra de Moisés? Lá embaixo, o povo lutando contra os amalequitas. Moisés doou um monte, com as mãos erguidas, intercedendo e orando pela nação, enquanto eles lutavam contra os amalequitas. Chegou um momento, evangelista Beth, que a mão de Moisés começou a fazer o que, amados? Porque muito tempo no campo de batalha você vai desfalecer, vai cansando, amados. Fica dias, anos orando por uma causa para você ver se não bate cansaço. Pastora, já tem 2, 3, 4 anos que eu oro por esse menino e nada acontece. Vai batendo um cansaço. Aleluia. Moisés foi cansando e baixando as mãos, e quando ele baixava a mão, o povo começava a perder. Arão, Hur olhou, falou: tem alguma coisa estranha. Quando Moisés abaixa a mão, o povo perde. Mas quando ele levanta a mão, começa a orar, interceder, o povo começa a ter vitória. Bora, Arão pega num braço, Hur pega no outro. É Deus dizendo para quem chegou nesta noite desfalecendo, para quem chegou nesta noite desanimado: eu estou preparando o Arão e o Hur. Vai pegar um no teu braço, vai pegar um no outro braço e vai dizer: bora para cima, porque a vitória é tua. Mas não pode desfalecer. Ei, Deus te colocou como líder, ei Moisés. Cadê os Moisés aqui nesta noite? Moisés estava intercedendo pela causa de Deus, pelo povo de Deus. E você está intercedendo pela tua casa, pela tua família, pela tua empresa. Eu estou dizendo, bateu cansaço, foi? Mas Deus já está mandando Arão e Hur para segurar tuas mãos. Mas Ele não vai permitir você parar. Ele está dizendo: eu vou tirar Arão e Hur lá do meio. Ele é mas eu vou trazer para o monte e eles vão apoiar a sua mão. Sabe que o Arão e o Hur são aqueles que não querem o teu cargo, que tem pessoas que ficam torcendo. Poderiam eles ficarem torcendo. Tomara mesmo que Moisés baixe a mão, não aguente mais, para eu ir lá e ser a minha vez. Não, eles falaram: a unção de Deus está sobre Moisés, e Deus me chamou para entenda o seu chamado. Entenda, se Deus colocou você do lado de alguém para você ajudar e sustentar com palavras, com oração, faça. Olha, Arão e Hur entenderam, amados. Foram rápidos, foram inteligentes, foram sábios. Eles detectaram. E olha lá Moisés agora, ó, eita glória. E a vitória foi de quem? De Arão e de Hur? A vitória foi de Moisés? A vitória foi do povo de... Oh glória. Você quer exemplo de uma outra pessoa que orava, amados?
que batia joelho no chão e o céu respeitava. Você lembra de Elias? Que oração era aquela, amados? Vivi, que oração é aquela? O céu vai cerrar, não vai ter nem orvalho, não vai passar nem uma gotinha. Segundo a minha, era um homem que tinha intimidade com Deus ou não? Para ele falar aqui na terra e o céu dizer, eu vou acatar. Amados, foram quanto tempo que não ficou sem chover? Meses? 3 anos e 3 anos e meio, amados. Pensa num homem que tinha intimidade com Deus através da oração. Um homem que quando ele falava, Deus batia o martelo. Mas ele não falava baboseira e não falava para si. Ele estava lá para desafiar, porque a nação tinha se apostatado, a nação tinha se voltado para Baal e para Zera. Ele falou, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Ei, nação de Israel, vai parar de coxar entre 2 pensamentos? Tome uma decisão hoje. E eu quero ver se o Deus Baal é o Deus da chuva mesmo. O Deus que vocês estão servindo é o Deus que manda a chuva e faz trazer colheita, porque a partir de agora, segundo a minha palavra, vai ter seca. Eita glória! Você anda, através da oração, você anda tão sintonizado com os céus, amados. Você anda tão sintonizado com os céus, que você começa a andar numa dimensão espiritual muito grande. Depois de 3 anos e meio, ele aparece, faz o desafio no Monte Carmelo. Vocês sabem da história. E agora ele fala pro moço dele, vai lá, enquanto eu estou ajoelhado orando, dá uma olhada lá no céu, se a chuva está vindo. Mas 3 anos e meio sem chover, o gado morrendo, os ribeiros que se secaram. Olha a situação que estava Israel, e mesmo passando dificuldade, muitos não se curvaram, muitos não se renderam ao Senhor. E agora ele começa a orar, joelhos no chão. O moço dele vai a primeira vez, fala, profeta Elias, tá vindo chuva? Não. Tudo que o inimigo quer é que você está orando e não está tendo efeito no mundo espiritual, que as coisas não estão se movimentando. Ele falou, eu vou colocar o rosto, vou meter o rosto no meio dos meus joelhos e com o rosto em terra. Você vai voltar lá 7 vezes e você me traz notícia na 7ª vez. Eita glória! Está ensinando para nós perseverança, amados. Continue orando, não levante da oração enquanto o milagre não chegar. Fala, Senhor, eu vou perseverar até obter o meu milagre. Na 7ª vez ele volta e fala, Elias, só uma nuvenzinha lá, viu? Do tamanho da mão de um homem, a nuvem do tamanho da mão de um. É muita coisa, queridos. Para quem estava precisando de chuva, nação toda, a terra seca, é pouquinho. Deus está mandando dizer para você, o que você está olhando é pouquinho, mas o pouquinho vai ser o suficiente, vai trazer uma chuva. Ao homem de oração, ao homem de fé, levantou e falou, então você corre para Cabe e fala para ele aparelhar os carros e ir embora para casa, para a chuva não pegar ele no meio do caminho. Eita, que fé é essa, amados? 3 anos e meio sem chover, uma pequena nuvem agora do tamanho de uma mão de um homem, e ele já está dizendo, vai vir um aguaceiro, manda Cabe para casa logo, correndo, porque o homem quando ora, querido, ele já tem uma visão diferente. Ele não olha para o hoje, ele olha para o amanhã. É uma pequena nuvem, é um pequeno comportamento que você vai ver mudando. Às vezes é uma palavra que vai falar, às vezes um gesto de pegar o celular e ligar, é uma pequena nuvem. E Deus está dizendo, por detrás da pequena nuvem está vindo um aguaceiro por aí, se prepara. Aleluia. Então a oração tem que ser persistente, porque a oração persistente, ela gera milagre, como aquela viúva. E a oração é uma arma poderosa na vida do cristão. Mas para ter uma vida de oração, amados, primeiro eu preciso ter fé, estar dentro da vontade de Deus. Eu preciso ter uma vida reta.
A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Para a tua oração ter efeito, você precisa ter uma vida de retiro. Lembra de Abraão? Vão destruir Sodoma e Gomorra. O que ele fez, amados? Ele começa a interceder. A oração de um justo, alguém que pratica justiça. Ele ora, intercede, os anjos falam, então vamos tirar Ló e a sua família. Mas eu ia destruir todo mundo. Mas por causa da tua intercessão, você pode se levantar como intercessor aqui nessa noite? Intercessor é aquele que intercede por alguém, que faz a ponte, sabe? O ditado de fazer a ponte, de você linkar um ao outro. Deus está dizendo, seja intercessor. Através da sua oração, Deus pode trazer livramento para uma família. Abraão coloca joelhos no chão e fala, livra, tem lá Ló, é meu sobrinho, tem lá Ló, a esposa dele e as suas 2 filhas, livra a família. Então quando o justo ora, o milagre vem ou não vem, amados? Você já entendeu o poder da oração então? E tem que ser perseverante, obediente a Deus e confessar os seus pecados. Salmo 51, Vivi. Agora eu vou falar de uma oração poderosíssima, amados. É a oração da a oração da confissão. Precisa ter peito para fazer essa oração, amados. A oração tem um poder tremendo. Agora imagine essa oração de confissão que ela não faz no mundo espiritual na tua vida. Nós vemos lá Salmo 51, a oração da confissão. Acharam aí? Essa oração é poderosa. É a oração que eu quero te passar para nós já encerrarmos e irmos para a oração de libertação aqui nesta noite. Deus está pedindo da sua igreja clamor. Deus está pedindo da sua igreja comunhão, aleluia, intimidade. Oh glória! Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Vamos parar por aí, é muito. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito. Amados, o que é a oração da confissão, pastora? É um poder que está nas nossas mãos que nós não usamos, amados. A oração da confissão é o reconhecimento do próprio erro. É a oração que desvenda o poder do pecado sobre a nossa vida e onde nós declaramos a nossa culpa. Essa oração de confissão, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para purificar-nos de toda injustiça. Quando é que o salmista Davi escreveu esses salmos, evangelista Beth? Esses salmos foi escrito por Davi depois dele ter cometido adultério com Betseba, e depois dele ter planejado o homicídio do marido dela.
Então ele foi repreendido pelo profeta Natã, se arrepende. Ele escreve em 2 Samuel 12:13: pequei contra o Senhor. E quando ele confessa, ele recorre a Deus, pois o seu pecado foi tão grave que ele foi privado da comunhão e da presença de Deus na sua vida. Imagina alguém que costumava salmodiar todos os dias, amados. Levantava e já pegava a sua harpa para dedilhar, trazia a presença de Deus para a terra. Você lembra quando o espírito mau se apossava de Saul? Quem é que ele mandava procurar? Traga Davi para que ele toque a harpa e o mal. Você entendeu que a tua presença faz o mal embora? Começa a adorar a Deus na sua casa para você ver se o diabo não sai correndo. Começa a pegar seu violão que está empoeirado. Já quantos não estão com talentos enterrados, amados? Deus está dizendo: desenterra. Olha, Davi tocava a harpa e o mal ia embora. Mas o que é o homem sem presença de Deus, amados? Eu nunca me afastei da presença de Deus, eu não sei, mas aqui Davi está descrevendo. Eu sinto uma tristeza tão grande dentro de mim, é um vazio que não consigo preencher. A presença de Deus havia sido retirada de Davi. Ele fala: não posso viver sem a tua presença. Mas quantos, querido, não tem o zelo da presença de Deus, já não sente mais falta? Mas Davi está dizendo: Senhor, eu reconheço, eu errei, eu pequei contra ti, não retires de mim o teu Espírito. Aonde muitos tentam preencher o vazio, a lacuna, com bebidas, com drogas, prostituições, traições, com tantas e tantas coisas, com jogos e tantas coisas. Esse vazio que Davi estava sentindo dentro de si, ei, Deus está mandando dizer com você: esse vazio só Ele pode preencher dentro de você. Aleluia, volta para Jesus. Fala: Senhor, eu quero nessa noite fazer a oração da confissão, para que eu possa sentir a Tua presença de novo. Eu preciso sentir graça, eu preciso sentir presença. Aleluia. Sabe aquele tremor na perna, amados? Sabe quando você se ajoelha e você chora? Quantos não choram mais? Já conversei com pessoas que disseram: faz anos que eu não sei o que é chorar na presença de Deus, porque o pecado vai deixando a pessoa durona, a pessoa vai indo um pecado em cima do outro. A confissão, ela é importante nas nossas vidas, para a oração. A confissão é um ingrediente essencial, pois ela abre a porta da misericórdia de Deus para nós, amados, e Deus libera sobre nós o seu perdão. Mas é muito comum as pessoas se esconderem atrás das desculpas, né? Só para não se confer, para não reconhecer o erro. Qual é a desculpa mais comum? Fui fraco, fulano me induziu a pecar, a facilidade. Deus está dizendo: tudo que Ele quer de você nesta noite, para que a presença dEle venha estar de novo sobre você, é a sua confissão. Reconheça, fala: Senhor, eu errei, eu fui fraco. Não joga a culpa nos outros, não. Davi falou: eu pequei contra ti, eu como rei, eu sou teu servo e eu pequei, olha o que eu fiz. Quando ele caiu em si, ele viu o tamanho do problema que ele criou, da gravidade, amados. Não jogou a culpa no colo de ninguém. Ele olhou para o profeta Natã e falou: eu pequei. A confissão é o tipo de oração mais difícil de se fazer, sim ou não? Pois vai exigir humildade, evangelista Beth. Só quem tem humildade para reconhecer o próprio erro, e você tem que reconhecer para que você possa ter o caminho liberado, para você poder andar aí para frente. Tem pessoas que patinam anos e anos da sua vida, a vida fica com as portas fechadas, o céu fica cerrado, porque ela não quer se quebrar. Olha Davi se quebrantando através desse salmo. Gerou em Davi aquele sentimento de culpa. Primeiro passo para a confissão é o sentimento de culpa, que ele estava sentindo pelo afastamento de Deus. Começou a sentir tristeza profunda, a condenação,
Diabo falando dia e noite na sua mente que não tinha mais jeito. Olha o que ele tinha feito, ele era do mais alto escalão, ele era representante de Deus na terra. Deus confiou um trono para ele. Olha, amado, tudo que o inimigo vai lançando, e o inimigo vai fazendo o quê? Vai oprimindo. E quantas vidas não estão oprimidas? Tá vendo? Você cantava, você pregava, você falava de Jesus, você ia para a igreja, você tocava, e olha onde você está hoje. O inimigo é só te depreciando, jogando lá embaixo. Olha Davi olhando para o escalão dele, dizendo: meu Deus, olha onde eu estava e olha onde que eu desci. Me sujei todo no pecado. Tudo por quê? Por causa da vontade da carne. Cobiçou o que não era dele. Cuidado, que a vontade da carne tem arrastado muitos para o pecado. Nega a carne, fidelidade a Deus em primeiro. Não importa se a esposa está vendo, se o esposo não está vendo, não importa se a pastora não está vendo, mas tem um Deus que está de olho em você. Seja cristão no emprego, seja cristão na faculdade, seja cristão na sua rua, seja cristão onde você estiver. Se porte como homem, como mulher de Deus. Os pratos vão vir, mas você fala não. Fala como Daniel: coloquei no coração não me contaminar. Coloquei no coração não me contaminar com o pecado. Então vou continuar focado, ó. E Davi então faz essa oração de confissão. Se arrepende. O arrependimento para obter perdão de Deus, purificação do pecado. Terceiro lugar, ele usa a humildade. É diferente daquela humildade hipócrita, né? Que é só da boca para... Ele falou: eu conheço as minhas transgressões, eu sei todos os meus pecados. Não vou fazer vista grossa dos meus pecados, eu sei. Humildade, amados. Ele faz uma lista dos seus próprios erros. Ele fala: contra ti pequei. Ele faz uma declaração consciente dos seus defeitos. Ei, que coisa difícil, hein? Ele começa a etiquetar todos os seus defeitos e erros cometidos. E agora ele entra numa busca incessante, porque para ele o mais importante é Deus na sua vida. O mais importante é a presença de Deus. E agora que ele estava sujo no pecado, ele sente o desejo de purificar. Purificação. Me purifica com ensopo. Me purifica-me com ensopo, no versículo 7. E lava-me e ficarei mais alvo. Aí então o Senhor pode criar em mim um espírito reto. Oh glória. Quando você faz a oração de confissão, Ele vem então e te lava, porque o pecado mancha, mas Ele vem para lavar. E quando Ele lava, Ele deixa purificado. Oh glória. Então Deus pode habitar num templo limpo, amados. Não tem como dizer que Deus habita num templo sujo, contaminado com pecado, as mãos sujas. Não tem como. Primeiro Ele pede a purificação, para depois Deus criar nele um espírito reto. E depois do espírito reto Ele pede a renovação. Não retire, Senhor, de mim o teu espírito. Ele valoriza a presença de Deus. Não posso viver sem a tua presença, Senhor. Eu sei que eu errei, escorreguei, mas não posso viver sem a tua presença. Ele clama então pelo retorno da alegria da salvação. O pecado havia produzido em Davi desânimo e desmotivação para fazer então a obra de Deus. Versículo 15. Então agora o Senhor abrirá os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque nem louvar mais Davi conseguia, amados. O pecado travou Davi. O erro dele colocou algemas nele. Nem louvar ele conseguia mais. Está vendo aí? Porque muitas pessoas estão frias espiritualmente, não têm vontade nem de vir para a igreja, que estão acorrentadas pelo pecado. Mas a oração de confissão vai quebrar algemas aqui nesta noite. Aleluia. E quem está nos assistindo pelo YouTube vai fazer a oração. Se coloca de pé. A oração de confissão. Em Joel 2,13 o Senhor está dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É para rasgar o interior, amados, e não o exterior. Muitos estão preocupados. Antigamente se preocupavam em rasgar o exterior, mas o dentro, por dentro, continuava a mesma coisa. E Deus está falando: eu quero mudança desde dentro, e a mudança de dentro vai vir para o lado de fora. Eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia. Coloca aquele no cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Provérbios 28:13. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa
e aquele que deixa, ele alcança misericórdia. Com os olhos fechados, vai confessando agora. Querido, aquele que encobre as suas transgressões não prospera no seu caminho, não vai para frente, mas aquele que confessa e deixa, confessa o seu erro e deixa agora. Fala: Senhor, eu tenho esse vício na minha vida e eu quero confessar, porque quando você confessa, você quebra a algema que Satanás colocou nas tuas mãos, a algema que ele colocou na tua mente, dizendo: olha quem você era e olha quem você é hoje. Fala: eu estou caminhando rumo aos céus e eu vou viver as promessas de Deus, então eu vou negar a vontade da carne. Meu querido, a falta de confissão tira a nossa visão espiritual. Confessa nessa noite. Quando errar, quando pecar, confessa imediatamente, para você não dar legalidade para o pecado, para que algemas não sejam colocadas na tua vida. A cura definitiva que esmagava e acorrentava o seu íntimo vai vir através da confissão. Vai abrindo a tua boca. É você que tem que confessar, é você que tem que falar: Senhor, eu errei, eu fiz algo errado e nada está encoberto diante dos teus olhos. Olha Davi achando que estava tudo coberto, e Deus manda profeta Natan para dizer: eu tenho salvação para você, mas você precisa confessar o seu pecado e largar. Não deixa mais o inimigo prender as tuas mãos, prender os teus pés. Fala: eu quero confessar nesta noite aquilo que eu vi lá no escondido, aquilo que eu falei, aquela mentira que eu contei, aquilo que eu peguei que está escondido lá em casa, está escondido lá no colchão, está escondido lá na empresa. É Deus dizendo: confessa, confessa, confessa e larga, porque Ele tem uma nova vida para você. Olha a presença de Deus vindo de novo para Davi. Olha Davi voltando a salmodiar. Olha Davi voltando a sentir presença de Deus. Ele, pela presença de Deus. Fala: então era por isso que eu não sentia a presença de Deus mais. É porque tinha um pecado que não era confessado. Essa é a oração mais eficaz da nossa vida. É a oração que vai gerar poder para você no mundo espiritual. Confessa nessa noite e fala: Senhor, eu quero o meu progresso espiritual. O nosso progresso espiritual depende da nossa confissão. Então peça perdão do pecado, que é tudo aquilo que te afasta de Deus, aquilo que fere a palavra, aquilo que fere os princípios, aquilo que entristece a Deus. Davi se sujou no pecado, mas ele reconheceu, confessou, e Deus voltou a dar para ele a alegria da salvação. Faz a sua oração de confissão, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo agora. Tudo que nós queremos é a tua presença. Pai, muitas orações não são respondidas conforme diz Isaías. As suas orações não são respondidas porque tem uma barreira muito grande entre Deus e você, que é o pecado. Então Deus, nós quebramos agora toda algema que aprisionava esta pessoa, e nós declaramos liberdade ao cativo. Eu declaro: mal sai da mente desta pessoa. Você que está esmagando o psicológico, dizendo que não é, essa pessoa nunca vai ser salva, que ela nunca vai conseguir se libertar das drogas, que ela nunca vai sair dessa vida de prostituição, que ela nunca vai parar de mentir, que ela nunca vai parar de jogar, que ela nunca vai parar com essas traições. Eu coloco por terra agora: ô maldição do vício, sai desta pessoa. Eu declaro: todas as correntes sejam colocadas por terra. Eu declaro, Senhor, onde estiver tendo uma pessoa, onde tiver alguém confessando o seu pecado, que o Senhor venha com graça, que o Senhor venha com misericórdia. Pega na mão deste homem que nos assiste, pega na mão deste homem que está aqui nesta noite, na mão desta irmã que está aqui nesta noite, e fala: eu vou dar a alegria da minha salvação. É noite de reatar aliança, é noite de você buscar pela presença de Deus, é noite de você dizer: Senhor, o meu
corpo é templo do teu Espírito Santo, é só Ele que vai habitar. Então tira toda a sujeira, tira todo o mal, vai tirando tudo, e que seja limpo em nome de Jesus, para que venha a presença de Deus. Erga tuas mãos, fala: vem presença de Deus sobre a minha vida, vem presença de Deus. O meu bem mais precioso é a presença de Deus. Não deixa nada te afastar. Olha Davi, tudo que ele passou, tristeza, oh meu Deus, tanta situação, porque ele perdeu a presença de Deus. Mas olha Deus dizendo: eu posso vir de novo para a tua vida, mas precisa confessar. Faça oração de confissão, e eu declaro em nome de Jesus, presença de Deus sendo liberada. Vai voltar para casa diferente, vai voltar para casa com paz, com alegria. Eu declaro sobre você a bênção em nome de Jesus. E você diz: amém, Jesus.